existia Não, eu nas fazia entrelinhas, na o propina. seguinte, eu identificava o seguinte, eu olhava isso eu fazia fora do Brasil, tá? Eu identificava, por exemplo, um país, a minha especialidade era África e América Latina e Caribe. Então eu identificava, por exemplo, Gana. Gana é um país que tem o maior PIB per capita da África, os caras têm muita produção de petróleo e quando você tira o petróleo, às vezes vem gás junto. Se você não tem uma tecnologia para liquefazer esse gás se perde na atmosfera. Então você precisa botar fogo nesse gás, tá? Porque é perigoso. Então, geralmente, em lugares onde você vai extrair o petróleo de águas profundas, né? Você tem um negócio pegando fogo. O que é? É o gás. Você está atacando fogo nesse gás que você vai tirar na atmosfera. Então, eu identifiquei que Gana era um país que tinha capacidade de endividamento público, tinha reserva de dinheiro fora do país, tinha uma segurança jurídica interessante, ou seja, era um país que uma empresa brasileira de infraestrutura poderia facilmente chegar em Gana, no embaixador, primeiramente. O passo é esse, tá? Você chega no embaixador no Brasil e fala assim: eu tenho um projeto assim, gostaria de fazer uma estação de tratamento de gás pra gente liquefazer e vender esse gás. Eu quero fazer esse projeto para você. Eu tenho uma linha de financiamento do BNDES, você vai ficar devedor do governo brasileiro. E aí, o país ia acertar a obra com a consultora. E dava tudo certo. Então, era esse meio de campo que eu fazia. Então, eu identificava qual que era o gargalo de infraestrutura do país, se era rodovia, se era porto, aeroporto, Como é que é esse refinaria. processo para identificar esses dados todos? Tu visitava, tu ia lá? Como é que é? Você tem um processo que é, o primeiro processo são pelo Euromonitor, né, dados, Banco Mundial, ministérios dos países, isso tudo online, né, dados mesmo, né. Então você vai avaliar dados de desenvolvimento econômico, de PIB per capita para saber se o país tem geração de renda, o que o país é especializado. Tem o site do governo americano que tem esses dados, né? Se o país ele tem basicamente produção primária, se ele tem uma produção industrializada, se tem minério, se tem commodity e por aí vai. Então você avalia isso economicamente, a viabilidade do projeto, né? E engraçado que na época eu fiz um paper muito grande para essa empresa que eu trabalhei e dizendo assim, não é para ir nesses países, tá? Porque esses países não têm segurança jurídica, não tem reserva de moeda estrangeira, vai tomar calote, vai tomar default e tudo mais. E engraçado que a gente via que outras construtoras iam nesses países, exatamente por essa fragilidade. Porque era um país que você chegava para um ditador, por exemplo, Angola é um exemplo, né? E falava assim, quero fazer uma obra aqui, tal, não sei o quê, e eu tenho dinheiro do BNDES, e... Deixa eu ver se eu não tô falando bobagem que pode me fuder. Acho que não. Tem financiamento do BNDES, isso todo mundo sabe, só aparece em CPI. O BNDES vai lá, vai financiar, tal, não sei o quê. E o que acontecia com o país? Pagava 5, 6 parcelas, não pagava mais. Não dava calote. Não dava calote. Já era sabido. No estudo aparecia que os caras não iam pagar. Por vários fatores. Vários fatores. Primeiro que se você for fazer obra num país que não é um país democrático, a chance de um ditador chegar e falar assim, não é pra pagar, é gigante. O Brasil tomou o default da Bolívia, da Venezuela, de Cuba, de Angola, de Moçambique e por aí vai. Entre outros países. E o que são essas obras? Cara, são obras de infraestrutura grande. É estrada, é porto, é aeroporto. Né? São obras de infra. Então a empresa brasileira, ela não toma default, porque ela recebe do BNDES para fazer a obra. Ela Entendi. faz a obra A parte e dela pumba. tá paga. A parte dela tá paga. Muitas vezes à vista. Né? Então, qual que era o problema do BNDES nessas épocas de governo Lula e Dilma? É que você tinha um esquema grande de assinaturas, né? Um esquema grande de aprovação de financiamentos para países que, em qualquer processo sério, não seria aprovado um financiamento num país ditatorial. Né? Acho que o país ele é um país tão deficitário em infraestrutura, por que a gente vai financiar uma infraestrutura pesada num outro país se tem coisa para fazer aqui? Quem é que ganha com isso? Com esse Quem que esquema? ganha? Quem que ganha é a construtora e não estou falando que é assim, tá? Eu acho que quem assinava ganhava tipo uma comissão. É a única razão disso tá acontecendo. Por que o cara ia botar o nome dele na reta assinando um projeto num país que ia dar default? Porque se tem uma CPI e você abre a caixa preta do BNDES, que eu acho que isso seria uma CPI interessante para fazer, não CPI do Covid, CPI do BNDES, por exemplo, da Petrobras, onde que o nosso dinheiro foi empregado? Porque o BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é um banco para fomentar empresas brasileiras. Não é para distribuir dinheiro para país estrangeiro. Ele é para fomentar as nossas empresas, o nosso desenvolvimento econômico e social, para o Brasil ser um país mais forte econômico. Para as nossas empresas serem empresas foda, empresa robusta. O BNDES financiou pra caralho a JBS. A JBS hoje eu acho que é o maior frigorífico do mundo, tá? Graças ao BNDES. Muito difícil a JBS ter chegado onde chegou sem a força de um banco estatal como é o BNDES. Né? Com juros baixíssimos. Né? Então, se você tinha na época um relacionamento muito bom com o presidente, ele poderia sim liberar para você um financiamento. Uma empresa sua, você é meu amigo, eu vou te liberar e tal. Aí sabe-se lá como eram feitos esses acordos, né? Porque eu nunca participei de nada disso. E se eu participasse, eu levantaria na hora e ia embora. Porque isso é sujeira.